Vamos começar lendo como que o Kant vai situar o sublime com relação ao belo, as semelhanças e diferenças entre os dois. O belo coincide com o sublime em que ambos aprazem por si mesmos. Além disso, ambos pressupõem não um juízo dos sentidos ou um juízo lógico determinante, mas um juízo de reflexão e, consequentemente, a satisfação não depende de uma sensação como no agradável, nem de um conceito determinado como na satisfação com o bom. Apesar disso, ela é relacionada a conceitos ainda que indeterminados, e assim se conecta à imaginação, estando em acordo com a faculdade de conceitos do entendimento ou da razão. Enquanto o belo traz diretamente consigo um sentimento de estimulação da vida e, portanto, pode ser associado a atrativos e a uma imaginação que joga, o sentimento do sublime é um prazer que surge apenas indiretamente, a saber, sendo engendrado pelo sentimento de uma inibição momentânea das forças vitais e do forte transbordamento das mesmas que a ela se segue imediatamente. E não parecendo ser, portanto, enquanto emoção, um jogo, mas antes algo sério com que a imaginação se ocupa. Por isso, ela também não pode ser associada a atrativos. E na medida em que a mente não é apenas atraída pelo objeto, mas também, alternadamente, sempre repelida por ele, a satisfação com o sublime não contém tanto um prazer positivo, mas antes a admiração ou respeito, isto é, um prazer que merece ser denominado negativo. O sublime ele vai despertar um espanto, um sentimento alternado entre prazer e desprazer. É algo que você constata. Ele vai dizer que tem dois tipos de sublimes, o matemático e o dinâmico, mas de qualquer forma, em ambos, você está constatando os seus próprios limites cognitivos, né? Você vê que algo é maior que você, no dinâmico no sentido de força e no matemático no sentido de infinitude. E pela sua incapacidade de apreender o incomensurável, gera aí, ao mesmo tempo que um prazer e um desconforto, a ideia é o sentimento de respeito, né? O sentimento de constatação dessa grandeza que é superior à sua nesse aspecto, né? Dessa infinitude ou dessa força. Por isso ele diz negativo, né? O prazer negativo. A sublimidade acontece no sujeito, despertada pelo objeto. Isso é muito importante. Vai acontecer na sua mente, né? Você pode sim dizer que o objeto é sublime, mas o que você está dizendo com isso é que ele despertou sublimidade em você. É uma disposição mental na estimação do objeto. Mediante o sublime, sentimos em nós uma finalidade inteiramente independente da natureza. Esse aí é o ponto culminante, né? Você, depois de passar por tudo isso, você, ao mesmo tempo, você vai ser levado a constatar uma destinação superior, né? Uma destinação moral, independente, que te aparta da natureza, que de certa forma te eleva com relação a ela, ainda que no plano terreno ela seja muito maior que você, né? Tanto no sentido de infinitude, quanto no sentido de força, né? Que pode te esmagar no sublime dinâmico. O sublime nos faz constatar a infinitude da razão e a superioridade do nosso destino moral, mediante um misto de prazer e dor por nossa incapacidade de apreender o incomensurável. Dor porque a imaginação é forçada a experimentar os seus limites. A própria imaginação se força a isso enquanto instrumento da razão, como se a razão violentasse a imaginação utilizando a própria imaginação como instrumento. Kant vai apresentar então que tem dois tipos de sublime. O sublime matemático, como eu falei, e o sublime dinâmico. Sublime matemático. É sublime aquilo em relação ao qual todo o resto é comparativamente pequeno. Nada, pois, que possa ser objeto dos sentidos pode, desse ponto de vista, ser denominado sublime. Mas é justamente porque há em nossa imaginação um esforço para avançar em direção ao infinito, e em nossa razão, ao mesmo tempo, uma pretensão à totalidade absoluta, como se fosse uma ideia real,
que a própria inadequação da nossa faculdade de estimar a grandeza das coisas do mundo sensível a essa ideia desperta o sentimento de uma faculdade suprassensível em nós. E é o uso que a faculdade de julgar faz naturalmente de certos objetos em favor desse último sentimento, e não o objeto dos sentidos, que é absolutamente grande, ao passo que, face a ele, qualquer outro uso é pequeno. O que deve ser denominado sublime é a disposição espiritual a partir de uma certa representação que ocupa a faculdade de julgar reflexionante e não o objeto. É sublime aquilo que, pelo simples fato de podermos pensá-lo, prova uma faculdade da mente que ultrapassa qualquer medida dos sentidos. Ele dá o exemplo das pirâmides do Egito. Não se deve chegar muito perto das pirâmides nem ficar muito longe delas para sentir toda a emoção de sua grandeza, pois caso se fique muito longe, as partes que são apreendidas, as suas pedras umas sobre as outras, são representadas apenas obscuramente, e sua representação não produz qualquer efeito sobre o juízo estético do sujeito. Caso se fique muito perto, no entanto, o olho necessita de algum tempo para completar a apreensão, desde a base até o topo. A natureza é sublime, portanto, naqueles seus fenômenos cuja intuição traz consigo a ideia de sua infinitude. Isto só pode acontecer quando até mesmo o máximo esforço de nossa imaginação se mostra inadequado na estimação da grandeza de um objeto. Ok, vamos falar agora do sublime dinâmico, né? Que é o sublime que vai ter a natureza como um poder. Percebam a diferença, né? Da natureza de algum fenômeno como grandeza, né? Como infinitude, e aqui como um poder, algo capaz de te esmagar, né? No sentido material mesmo. Ele pode ser aniquilado no âmbito material, mas no âmbito espiritual ele ganha. Ele ganha por ele perceber, ser consciente dessa destinação suprassensível dentro dele mesmo, dessa sua capacidade para a consciência, dessa sua capacidade para a moral, que o distingue de tudo mais na natureza. Vai distinguir o ser humano de qualquer outra coisa que existe. Uma coisa importante é que isso não pode estar relacionado a um perigo real, tá? Por exemplo, você está num barco, no meio de uma tempestade, o barco é pequeno, frágil, e a tempestade está cada vez mais perigosa e você está correndo um altíssimo perigo, né? É muito provável que você vá sucumbir à tempestade. Então, aí não pode ter nenhuma sublimidade, segundo Kant, porque você tem que estar seguro para que a sublimidade possa ser despertada, né? O sublime da natureza possa se manifestar em você. Se você está correndo um real perigo, você não vai estar preocupado com isso, você não vai ter tempo, não vai ter espaço mental para contemplação estética, seu organismo não vai se orientar para isso. Agora, se você está na praia observando de longe a tempestade, os raios caindo, as ondas cada vez maiores e mais violentas, nesse caso, você vai ter a experiência do sublime. Você vai constatar que se você estivesse ali, aquilo podia te destruir, mas não importa, porque você é superior àquilo por dentro. Você percebe isso, você sabe disso, você sabe que aquilo pode te destruir, enquanto aquilo próprio não sabe de nada. E você é um sujeito moral, você tem uma destinação suprassensível. A natureza, considerada no juízo estético como um poder que não exerce violência sobre nós, é dinamicamente sublime. A natureza só pode valer como poder para a faculdade de julgar estética, portanto, como dinamicamente sublime, na medida em que é considerada como objeto de temor. Pode-se considerar um objeto temível, contudo, sem ter medo diante dele, desde que o consideremos de tal modo que apenas pensemos o caso em que quiséssemos opor-lhe resistência, e toda essa resistência fosse inteiramente em vão, né? Você pensar nessa possibilidade de estar opondo resistência a algo que é muito mais forte que você e que com certeza sua resistência vai ter sido em vão, mas estando seguro, não estando de fato nessa situação. É aí que pode ocorrer essa sublimidade dinâmica.